valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Olá, caros ouvintes do Terceira Chamada. Vamos ao nosso editorial. Homens e anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas contra as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos singelos cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E com a lei é de compensação e troca. Receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras, guerras silenciosas nesse sentido. Tem, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem, já quitancioso, está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.458 edições. Programa Espírita Terceira Chamada cumprindo seu papel. Uma empresa de comunicação que vai para o mundo todo. Os seus programas, as suas notícias. Logo, tem que também dar excelentes notícias. Afinal de contas, nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Nunca perca de vista. Você, eu, todos nós somos filhos de Deus, seres imortais, em mais uma experiência no corpo de carne. Terceira Chamada é de fato um programa espírita, até porque reúne todas as outras ciências, fazendo uma análise bem profunda da própria natureza de Deus. Tudo que está à nossa volta contribui para que nós sejamos felizes. Então é necessário, veja bem, querido ouvinte, é necessário você estar atualizado no conhecimento. Certas dores que você tem, o culpado é você mesmo, por estar fazendo extravagâncias, por não ter observado de uma forma muito delicada uma situação. Então vamos aprender todos juntos, até porque o Terceira Chamada traz curiosidades, as novidades da atualidade. Isso porque o mundo está acontecendo. E falando em atualização, curiosidades e conhecimentos, hoje ele veio e tá simpático, rapaz, o rosto jovial, dizendo ele: não, Douglas, é porque eu tirei umas férias e fui para um spa. Olha só, quem dera que eu fosse para um spa. Mas trouxe novidades de saúde, a jovialidade dele se deu pelo que ele aprendeu lá. Meu querido Jonathan Paulinho, como é que você está, meu amigo? Boa noite a todos os ouvintes, muito tranquilo. Olha só, e o que você aprendeu lá nesse spa que você estava, hein? Aprendendo muitas curiosidades, viu? Isso, diga aí. Olha só essa, cochilos rápidos, aqueles que são guiados, né? Por exemplo, aquele que você faz na hora que você quer mesmo. Cochilos rápidos não apenas aumentam o nosso estado de alerta, mas também melhoram nossas tomadas de decisões, criatividade e recepção sensorial. Olha só, então não force muito o seu corpo, porque o pessoal já está dizendo que ele estava com 70 anos de idade. E disse: rapaz, o que está acontecendo comigo? Aprendeu, então agora ele diz: não, eu fui chamar ele para um trabalho, não, é a hora do meu descanso. Mas por que já? Ele falou: leve isso para o Terceira Chamada, que o pessoal precisa saber, que tem gente aí, inclusive, virando noites, forçando o seu corpo de carne. Então, cochilos rápidos faz bem. Outro jovem aqui, Nonato França, sempre com aquelas palavras de otimismo. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorini, por ele, Nonato França. Tudo bem, Nonato? Matou a saudade do Jonathan? Tudo bem, queridos ouvintes. Minhas saudações e a minha grande satisfação de estar aqui ao lado do nosso irmão, que chega aqui ao nosso programa hoje, contribuindo com a gente. Não existe pessoas realmente más ou enfermas, ou tem conhecimento da grande lei de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado. Mas, de modo algum, podemos agir com ódio e maldade. Procura ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará.
Isso porque Lírio do Vale, ADEPA, também pede para alguns expositores fazer visitas a instituições espíritas e não espíritas quando são convidados. É lógico, de repente pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Então você visitando as nossas plataformas digitais, fica ciente. Mas outro detalhe, você sabia que você pode ser conhecido como uma pessoa, como diz o Andrágio, gente boa? Mas como, Douglas? Eu só fico vasculhando, não, compartilhando as páginas. E aí o algoritmo diz assim mesmo: olha, rapaz, o Rui Carlos gosta de boas notícias. Aí ele começa a mandar para outras pessoas, viralizando o quê? Todo e qualquer tipo de mensagem educativa. Então, veja lá, anote aí o endereço eletrônico da ADEPA. ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. E o Terceira Chamada aqui, ele é reprisado no canal do YouTube da ADEPA. Perdeu a edição passada, é só você ir lá e acessar não só a edição passada, mas como outras edições. Até porque nós discorremos sobre os assuntos aqui e fica a reflexão. Poxa, eu queria ouvir de novo o programa. Não tem problema nenhum, tá lá no canal da ADEPA. Então, fique antenado que até mesmo existem outros programas, palestras aí realizadas por nós, que nós jogamos dessas plataformas digitais. E você tá aproveitando aí as férias com os filhos, com a família, com os amigos? Se você for visitar o interior do estado, visite essa instituição espírita na cidade de Vigia de Nazaré, Centro Espírita Ceareiros da Luz, que fica localizado na Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro. Atividades: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Olha só, todo dia, sempre às 19h30. São Caetano de Odivelas? Tem Centro Espírita lá, que é o Centro Espírita Abnegados do Bem, que fica localizado à Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades: segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. Cidade de Colares, Centro Espírita Bênção da Paz, localizado na Rua Curuçá, sem número. Atividades: quarta e sábado, sempre às 19h30. Meu querido amigo Rui Carlos Chagas, qual é a sua peregrinação? Se tem a peregrinação semanal, diga lá para os nossos ouvintes. Começando o mês de agosto, dia 1º, sábado, vamos estar na Casa Espiritualista Apométrica do Amor de Jesus e Maria, às 8h, falando sobre o tema do Evangelho. À noite, às 18h, estaremos no Amigos Fiéis, lá no Telégrafo, falando sobre outro tema, já pela ótica espírita agora. E no domingo, como sempre, às 19h, vamos nos reunir para estudar mais uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode visualizar esses eventos através da página que utilizo no YouTube, @Rui-M8W, no qual esses eventos são todos documentados e registrados para posterior consulta. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita a partir das plataformas digitais da ADEPA também, porque existem outras plataformas que divulgam o Espiritismo e suas atividades. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, ele, Salatiel Barbosa, Ponto de Luz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Se você não entender o que se passa consigo, se não compreende por que tanta dor, a falta de amigos
o seu desamor, pois tenha certeza pra tudo entender. A doutrina espírita vai esclarecer. Se tanta coisa parece não ter explicação, de onde viemos e qual a razão das desigualdades em tantos irmãos, pois tenha certeza pra tudo entender. A doutrina espírita vai esclarecer. De onde viemos e pra onde se vai, e todos os caminhos que nos levam ao Pai, e todas as perguntas que a gente se faz, há sempre uma resposta que nos satisfaz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. Parece não ter explicação, de onde viemos e qual a razão das desigualdades em tantos irmãos, pois tenha certeza pra tudo entender. A doutrina espírita vai esclarecer. De onde viemos e pra onde se vai, e todos os caminhos que nos levam ao Pai, e todas as perguntas que a gente se faz, há sempre uma resposta que nos satisfaz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. E vamos a mais uma curiosidade. O homem estava lá, mas estava estudando história também. Curiosidades com ele, Jonathan Paulino. Opa, olha só essa curiosidade aqui, Douglas. Inclusive esse quadro deveria ser curiosidade de ciência, viu? Porque aqui tem muitas coisas científicas que fazem parte do nosso cotidiano. Olha só o que diz aqui. No ano de 1907, o médico Duncan McDougall publicou um estudo afirmando que a alma humana pesa exatos 21 gramas, olha só. Ele analisou pacientes em estado terminal, antes e após a morte, para poder chegar nessa conclusão. Interessante. A morte não existe, querido ouvinte, nós somos seres imortais.
E muitos cientistas hoje e lá no passado já comprovaram cientificamente de que a alma humana, ela atravessa assim o túmulo. Existem pessoas aí que dizem, não foi comprovado cientificamente. Já foi sim. Pare de querer fazer birra. Não acredito. Eu ainda não vi. Então dê uma de Tomé pra você ver só uma coisa. Pois é, né? Pois é, então é comprovado cientificamente. Você é um ser imortal. Dorme com essa. Principalmente aqueles que têm dívida, né? Caramba, vai atravessar o túmulo. Que nada. Isso a gente ajusta, a gente vai ajustando. O importante é que toda a felicidade que você tem hoje, ela seguirá com você. Quer ver só uma coisa? Aí vem ele com as suas palavras de otimismo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por Nonato França. Por isso, não seja impaciente. Não tenha pressa de chegar ao fim. Deixe que o tempo amadureça os frutos de um modo que possa conhecê-los amadurecidos. Caminhe com segurança e constância, porque nos chegará na hora exata mais oportunas. Os frutos amadurecidos, a força não são tão saborosos quanto os que amadurecem naturalmente. Saiba esperar com paciência e não desanime. Eita, que o homem agora completou a nossa fala lá de curiosidades. Parabéns, Nonato. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 18 de julho de 2026. O que é o banho de óleo na aviação? Ritual volta ao debate após morte. Prática informal celebra o primeiro voo solo de pilotos, mas não é reconhecida pela ANAC e passou a ser questionada após a morte de um aluno de aviação no Paraná. Autor Andresa Ferreira, fonte UOL. O tradicional banho de óleo, realizado por algumas escolas e grupos de aviação para celebrar o primeiro voo solo de um aluno, voltou ao centro das discussões após a morte do engenheiro e estudante de aviação Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, em Ponta Grossa, Paraná. O jovem sofreu uma reação alérgica grave logo após participar da prática, que não faz parte dos procedimentos oficiais de formação de pilotos. E o que é o banho de óleo? O ritual consiste em despejar óleo lubrificante utilizado em aeronaves sobre o aluno que acaba de realizar seu primeiro voo solo. Marcos considerado símbolo na formação de pilotos, embora seja uma tradição mantida por alguns instrutores e aeroclubes. A prática é informal e não possui regulamentação da Agência Nacional de Aviação. Após o caso, a ANAC reforçou que óleos e lubrificantes aeronáuticos não devem, em hipótese alguma, entrar em contato com a pele. Segundo a agência, esses produtos contêm substâncias químicas que podem representar risco à saúde e não são destinados ao contato humano, motivo pelo qual o ritual não é recomendado pela Autoridade de Aviação Civil. De acordo com as autoridades, Gustavo Lara passou mal poucos minutos após receber o banho de óleo. Ele sofreu uma reação anafilática, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto que o instrutor responsável pelo ritual poderá responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Rituais e tradições e debates. A morte do estudante reacendeu o debate sobre tradições mantidas em ambientes de formação profissional e os limites entre celebrações e segurança. Especialistas defendem que rituais simbólicos sejam substituídos por práticas que não exponham alunos a riscos, especialmente quando envolve produtos químicos potencialmente nocivos.
Nonato, eu vou começar por você, até porque você passeou por lá, pela aeronáutica, foi funcionário. Mas também, Nonato, eu nunca gostei desse negócio de trote escolar. Eu acho assim que é uma agressão, você está entrando na individualidade de uma pessoa. Existem pessoas tímidas, existem pessoas problemáticas em termos de doença. Então, tanto é que algumas universidades e outras escolas aí profissionais já estão adotando, inclusive, não o trote, mas movimentos de caridade, de assistência. Olha, vamos reunir cesta básica, vamos dar... Então isso é uma tendência que começa a crescer, mas ainda tem gente de má índole que gosta de fazer esses trotes, e isso hoje em dia gera realmente um problema judicial. Então, Nonato, vamos estimular os nossos ouvintes, pare com essas tolices que não vale a pena, né, Nonato? Pois é. Como a matéria no seu final tocam tanto quanto em tradições, não é mesmo? A questão das tradições. Sim, vamos refletir um pouco mais sobre essas tradições que nós herdamos dos nossos antepassados diante dessas circunstâncias. E uma coisa me chama a atenção também: o nosso momento de alegria tem limite, tem racionalidade, como você bem colocou, com relação a mudar para umas circunstâncias que traz, digamos assim, um proveito melhor, respeitando as condições de cada um. Então nós precisamos compreender realmente isso dentro desse aspecto. Tradição, o que é tradição e por que ainda persiste dentro desse aspecto, no caso aí, digamos assim, horroroso, né? Não, o caso... O óleo, a saúde, a ciência já explica muito bem isso. Esse óleo que é do motor do avião ou do carro, ele serve muito mais, tem mais serventia para a questão de resina, de proteção na madeira, e os fazendeiros fazem muito isso, e como inseticida também. Então a gente precisa rever. O caso lá acabou em morte, mas a gente precisa rever isso. E tu falou uma coisa interessante, Nonato, que agora eu vou pegar o Jonathan Paulino. Tem muita gente que diz, não, mas é tradição. Meu amigo, o mundo mudou. Tem muita coisa aí sendo renovada em termos de pensamento, educação. Então tem gente que é apegado realmente ao passado. São os famosos saudosistas. Na minha época. Pare com isso. A nossa época é a época sempre da evolução, de estar atualizado. Olha só, perspectiva de vida aumentou. Há alguns tempos atrás nós trouxemos uma matéria de uma senhora aqui em Terras Parenses, 120 anos, mas como ela chegou lá? Cuidando da saúde. Então vamos parar com esse negócio de algumas tradições que não leva a nada, né, Jonas? É só prejuízo, né? Pois é, então eu vou contar só uma história que aconteceu, como faço parte da universidade. Então um moço lá passou no vestibular e o pessoal fez esse trote. Aí começaram a jogar ovo, começaram a jogar trigo, e pegou no olho, pegou no ouvido do rapaz, né? E ele começou a passar mal e veio a falecer. Isso não foi divulgado na imprensa, mas a questão é também a culpa, né? A culpa daquela pessoa que começou a jogar esse trigo nele, esses ovos, esse trote. É uma coisa muito perigosa, né? E aquela culpa fica naquela pessoa corroendo a alma a vida toda praticamente, entendeu? Então realmente temos que rever essas atitudes com relação a esses trotes, que também não sou a favor. É muito perigoso, muito perigoso. Meu querido amigo Rui Carlos, saudosismo em algumas situações é até válido, mas aí chega ao extremo do ridículo, né? Afinal de contas, a evolução está acontecendo, não é mesmo? Sim, sem dúvida nenhuma. O companheiro Nonato França usou uma palavra importante na sua fala, o outro colega também, a questão da prudência, do limite de determinadas formas de agirmos com relação à alegria. Não é porque eu sou alegre que eu vou quebrar todo o estúdio aqui da RBA porque eu estou alegre. Primeiro eu vou ser preso, vou ser expulso daqui, vou ser tido como descontrolado. Então eu tenho que saber até que ponto as coisas eu devo fazer para principalmente não prejudicar o meu semelhante. Questão do saudosismo, eu particularmente digo a vocês que eu não gosto. Tem pessoas que dizem, mas na minha época não tinha celular, porque sentava na porta da coisa para jogar peteca com os alunos, com os colegas. Isso é uma época. Hoje nós temos outro meio de usarmos.
a nossa diversão, somente a nossa juventude, a nossa infância. Entretanto, o que falta é o controle, falta a atenção, porque o descontrole gera justamente o tipo de violência, cuja maior de todas é com relação ao nosso irmão. E Rui, tu falou uma coisa muito clara, né? Nos dias de hoje, né? Tem gente que usa dessa palavra. No meu tempo era melhor. Eu não gosto dessa palavra. O meu tempo era melhor. Que nada. Hoje tá ótimo de se viver, certo? Agora, como você falou, tem que haver o quê? O controle educativo. Saber o momento exato de usar uma tecnologia, saber o momento exato de sentar para conversar com o familiar, com os amigos, o momento exato de sorrir, de brincar, de tratar assuntos sérios. Mas esse negócio de saudosismo, reveja. É bom lembrar algumas coisas do passado, mas aquilo que nos trazem de fato reflexões e complemente a nossa felicidade atual. Porque o que eu vivi de alegria no passado pode ser complementado na atualidade, porque nós somos uma construção na evolução. O que nós temos hoje é fruto de atributos e conquistas que passam reencarnações. Então vamos rever, meus queridos alunos aí, professores, escolas, vamos fazer o dito trote, mas de uma outra forma, tá bom? E aí tem mais, né? Tem muita gente hoje em dia com corpo sensível. Tem muitas almas reencarnantes aí que trazem problemáticas no corpo. E como nós ainda não temos olhos de raio-x, vamos ser prudentes em tudo. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música. Olha só a palavra que eu vou usar, mas tudo no bom sentido. Dá uma saudade com ele, Zito Borborema, Ilha do Marajó. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal e ando perambulando pela Praça da Central, e moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz, só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal e ando perambulando pela Praça da Central, e moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz, só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Eu vivo mal ligando, perambulando pela Praça da Central, e moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado,
telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. E vamos a mais uma curiosidade com ele, Jonathan Paulino, que acabou de vir do spa e trouxe tanta coisa. Faço ideia, rapaz. Na hora de dormir, é hora de dormir. Então, na hora de dormir, se não tá com sono, vai ler, vai estudar, vai aprender. Qual foi a outra curiosidade que você trouxe, meu amigo? Rapaz, eu acho que eu faço parte desse pessoal aqui, olha só. Pessoas que têm um nariz sensível conseguem sentir o cheiro da chuva quando ele está prestes a começar. Os produtos químicos atmosféricos começam a reagir entre si, criando ozônio que tem um cheiro agridoce. Olha só, então não é nada de fenômeno sobrenatural, capacidades do corpo humano de identificar a própria natureza à volta. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Se você quiser encontrar paz e alegria neste mundo, espalhe em torno de si otimismo e bondade. Não se deixe ficar inativo na comodidade que nada produz. É pelo trabalho em benefício do próximo que armazenamos energias a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais, não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem para que o bem venha abundante sobre você. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmente a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? E eis a resposta dos imortais: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo, unindo-se a este. O espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Quer dizer, Nonato, o espiritismo sempre coloca esse conhecimento. Matéria é uma coisa, espírito é outra. Sim. Nada de ficar dando desculpa que não, mas a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, não, é o espírito que ainda é indisciplinado. Exatamente. Agora traga, esmiúce a questão, Não, meu amigo. Completamente correto a resposta, como seu comentário que os colegas irão fazer. Não tem como fugir dessa realidade. Sabe por quê? Porque a própria resposta, de respeito ao espírito, ele chama de atributo. E atributo não é matéria, não é mesmo? Atributo não é matéria. Atributo é uma constituição nossa, recebida do Criador, tá certo? Para ter esse, digamos assim, esse movimento como espírito, como você bem coloca aqui, nas nossas encarnações evolutórias. Então, atributos divinos, nosso, qual é? Pensar, sentir, no sentido do amor, são atributos divinos. É por isso que nós somos filhos de Deus, tá certo? Pelos atributos que ele nos deu. Então a gente precisa compreender isso. E a matéria
é como diz a resposta, é só um envoltório necessário de momento. Rui Carlos, Jesus, sempre claro nas suas palavras, né? Eu irei voltar à casa do Pai. Ele foi o que mais mostrou para nós que a matéria é um plano transitório. O espírito é tudo. É ou não é verdade, Rui? Sim, sem dúvida nenhuma. Na realidade, nós acostumamos a entender, a pensar que o espírito, que a matéria nos comanda. Principalmente quando somos voltados ao materialismo, não temos a visão espiritualista que diz que somos seres imortais. O espiritismo vem dilatar esses conceitos quando nos diz que nós somos um ser trino. Somos o corpo material, a veste do espírito, o corpo perispiritual, que é justamente o elo de ligação entre o material e o espiritual, e o nosso espírito, que, conforme diz o livro dos Espíritos, é uma energia, uma luz, que varia da fagulha de um fósforo ou de qualquer coisa que esteja pegando fogo, até a grandeza de um rubi brilhante. Ou seja, cada um de acordo com a sua evolução. Então, que deixemos esse vício de dizer que a carne é fraca. Na realidade, quem é fraco é os nossos espíritos. Daí o livro dos Espíritos diz que a gente, em vez de estar domando a carne, devemos domar os nossos espíritos, porque é lá que existem as nossas invirtudes que precisam ser retiradas através do esforço permanente da nossa reforma moral, conforme o Espiritismo nos sugere. É interessante realmente essa fala diária de algumas pessoas, né? Ah, mas eu fiz aquilo porque a matéria, a carne é fraca. Veja bem, o nosso corpo de carne possui atributos de sobrevivência. Estar apaixonado, sabe? As uniões sexuais, isso faz parte da biologia do corpo humano. Mas o espírito, ele controla todas essas coisas, primando o quê? Para a finalidade daquilo. Quando nós aprendemos a saber qual a finalidade de cada sentimento, de cada atração, a gente vai aproveitar melhor as situações. Então não é a carne que é fraca, não. É você que ainda não aprendeu a se conhecer aí. Então aprenda de que cada função que o corpo humano tem o seu objetivo. Tem o seu objetivo. Afetivo, coração, mente, sexual, os órgãos genitais, a atração pelo outro. Mas tudo isso tem como controlar a partir do conhecimento do espírito. Vocês são demais. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo AME, Rumo ao Pai. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Te espera aí, Jesus te chama, vem colaborar. Creia, o sofrimento vem nos dar capacidade, nos ensinar a fé e a humildade, e como perdoar. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo, que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação,
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Aprenda a calar. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Aprenda a calar. Há muita necessidade de silêncio nos dias atuais. As pessoas ansiosas por se fazer ouvir falam cada vez mais alto, como se isso bastasse para que os outros as escutassem. Em restaurantes, shoppings, filas, salas de espera, salões de beleza, aeroportos, se ouvem os falatórios. E para aumentar o ruído, em alguns lugares tem um som ambiente mais alto ainda. E quando não se tem alguém para falar, o celular serve. A pessoa faz uma ligação e se esquece de que está dividindo o ambiente com outros indivíduos que não estão interessados no seu assunto. É impressionante como as pessoas falam muito e falam alto. Além de ser um grande desrespeito aos ouvidos alheios, essa gritaria torna impossível um diálogo entre pessoas de voz moderada nesses ambientes comuns. Mas não é só a falta de silêncio exterior que assola muitas pessoas hoje em dia. É também a falta de silêncio interior. Poucos indivíduos ouvem a própria voz e analisam seus pensamentos antes de exteriorizá-los. O hábito de meditar antes de expor uma opinião ou um julgamento é muito pouco cultivado em nossa sociedade. E isso tem sido motivo de desarmonia e intrigas, de mal-entendidos e hostilidades. Saber calar, saber ouvir, ser senhor de suas palavras e de seus sentimentos é um desafio que merece ser pensado. Talvez foi por ter percebido essa necessidade em nosso meio que um espírito amigo nos trouxe a seguinte mensagem: aprenda a silenciar a palavra que sai gritada de seus lábios, ferindo a sensibilidade alheia e lhe deixando à mercê das companhias inferiores. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar a palavra suave, mas cheia de ironia, que sai de sua boca ridicularizando, humilhando a quem se dirige e que lhe intoxica, provocando a dor de estômago, as náuseas ou a enxaqueca. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar o murmúrio que sai entre dentes, destilando raiva e rancor e atingindo o alvo que fere como punhal, ao tempo que lhe fragiliza a ponto de não se reconhecer, de se assustar consigo mesmo. Aprenda a calar. Aprenda a calar o pensamento cruel que lhe passa na mente e que, por invigilância, nele você se detém mais do que deveria. Você se assustaria se pudesse ver sua máscara espiritual distorcida. Aprenda a calar. Aprenda a calar o julgamento que extrapola o que vê e o que sabe, levando-o a conjecturar sobre o outro o que não sabe e não viu, plasmando ideias infelizes que são aproveitadas pelos opositores daquele que é julgado. Aprenda a calar. Aprenda a calar todo e qualquer sentimento indigno, zelando pelas nascentes do seu coração, para que não macule e não seja maculado. Aprenda a vigiar os sentimentos para que cada dia, mais atento e vigilante, saia da esfera mesquinha a que se aprisiona voluntariamente e possa alçar voos mais altos e sublimes. Aprenda a calar. E enquanto não consegue deixar de gritar, falar, murmurar, pensar cruelmente e julgar, insista em orar nesses momentos, nem que as frases lhe pareçam desconexas e vazias de sentimento. Insista na oração, até que um dia orará não com palavras, nem pensamentos,
mas será sentimento por inteiro. Amor. Amor puro e verdadeiro em ação. Dinâmico, envolvendo os outros e a si mesmo. Verdadeiro discípulo que conseguirá ser. Aprenda definitivamente a calar. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento apoteótico da oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Vamos transcender? Nós, enquanto alma imortais? Vamos sim, até porque nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Hoje, a neurociência já comprovou de forma categórica o nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Vem o Espiritismo dando-nos a ciência do Espírito. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então vamos começar a nos entender como esse ser altamente complexo. Espírito, matéria. E temos o quê? Deus, que é o nosso Pai, que está sempre próximo da gente. É a famosa voz da consciência, aquela conversa íntima entre o Criador e a criatura. E Jesus não colocou distância para esse relacionamento, não. Ele disse: tá acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Vem o Espiritismo desenhando de forma científica o mundo espiritual. Temos protetores espirituais que são parentes nossos já desencarnados, pessoas de outras existências. Quer dizer, nós temos uma pleide de almas que querem sim que nós vençamos a reencarnação. Está preocupado com alguma coisa? Recolha-se. E o Terceira Chamada promove este momento de relaxe a partir da oração. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução em que cada um já se encontra. Estamos em evolução. E você pensa que está sozinho nesse levante? Que nada. Olha quem nos acompanha sempre neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. Minha mãe, Celestina Lopes. Benedito Braga e Maria Zilda Braga. Gisel Lima e família. Pedro Paulo Costa. A família Matias. No bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. Antônio Monteiro, o palhaço Chantilly, o Góis e a Léo na Sacramenta. Walter Moreira na Cremação. Serginaldo e Clarice Vanderlei e Lúcia Vanderlei na Marambaia. Rômulo Leal no Conjunto Baguari. Leila Terezo e José Carlos Martins no Conjunto Satélite. Também no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus ao seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos. Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7. Narcisa Fernandes da cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira. Os filhos de Jonathan Paulino, aqui da RBA, que é os Vinícius e Julice. Estão vendo papai, tá ouvindo papai. Gilson Veloso na passagem de São José, no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui pertinho, na Travessa Angostura. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainatel e o Charles do Coroitinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita. Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba. Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane. Todos no Bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família. Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé. E vamos lá, pensar em Deus e agradecer a tudo que temos. Alma em Rama.
para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveiras. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França, Rui Carlos Chagas e Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. Nosso espírito jamais morre. É eterno porque foi Deus que construiu, de essências espirituais muito puras e imortais. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.